Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Diálogos Atópicos, produzido pelo Centro Internacional de Pesquisa Átomos. Eu me chamo Matheus Soares, sou mestrando no programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e pesquisador do Átomos. Nesta primeira temporada, intitulada Simpoieses, as formas pandêmicas do habitar, nós trouxemos professores e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, da biologia às ciências sociais do Brasil e do mundo, para pensarmos juntos sobre os questionamentos trazidos pela pandemia de Covid-19. E este é o 7º e último episódio deste primeiro ciclo do Diálogos Atópicos. Encerramos, então, abordando um tema que nos últimos anos vem ganhando espaço nos estudos da comunicação e que, com a pandemia, tornou-se mais presente: as fake news. E para nos aprofundarmos sobre verdade, mentira e a relação dos fenômenos das fake news com a pandemia de coronavírus, conversaremos com Tereza Neves, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenadora de projetos de pesquisa e extensão em torno das temáticas fake news e cidadania digital e a longa história da mentira, tudo que vive e mente. Pós-verdade e fake news são termos problemáticos, porque se prestam a traduzir sentidos paradoxais do nosso tempo. Parecem talvez insuficientes ou imprecisos para expressar o que vivenciamos. Mas onde falta a palavra para dizer o que nos concerne ou nos provoca, diz Heidegger, é aí que o vigor da linguagem nos toca. Então vale a pena pensarmos sobre essas expressões. Em pós-verdade, o prefixo pós explicita um depois, um após. Sugere, portanto, que em nossa época abandonamos a verdade, ela ficou para trás. Não vivemos mais na verdade, nem com a verdade. Isso pressupõe, porém, que a verdade tenha existido algum dia, num tempo anterior ao nosso. Mas se assim concebermos a verdade, admitiremos que ela tem uma existência autônoma. Assim ela aparece como algo dado, objetivo, existente em si mesmo, independente de nós. A nós caberia somente persegui-la ou abandoná-la. Ainda no século XIX, Nietzsche apresentou uma crítica contundente a essa ideia de verdade, alegando haver por trás dela uma longa história, que ficou esquecida, encoberta. Aos olhos de Nietzsche, a verdade não passa de uma fábula, uma ilusão inventada em nome de um projeto de civilização concebido desde Platão. Foi preciso, diz Nietzsche, que acreditássemos num valor supremo, universal e inquestionável para que pudéssemos tecer juntos laços de colaboração e solidariedade que atassem um plano, abrissem um horizonte de futuro para nós. Nós humanos, que somos uma espécie tão frágil e dependente da vida gregária. Afinal, como disseram Plauto e Hobbes, o homem é o lobo do homem. E o grande temor do homem racional, criado pela metafísica, é ser derrotado pelos instintos próprios da nossa espécie. Isto é, o impulso egoísta à autopreservação, a exploração inescrupulosa dos mais fracos, a usurpação gananciosa do que não nos pertence. A verdade é, então, segundo Nietzsche, criada como um valor supremo, elevada acima de todos os outros, um valor capaz de nos manter submissos a ele, sem duvidar dele, sem questioná-lo. Embora tenha servido ao projeto civilizacional da antiguidade até a modernidade, esse supervalor não se presta mais ao projeto humano, dada a complexidade do mundo em que vivemos hoje. Um mundo no qual o que percebemos e conhecemos não pode mais ser dividido entre polos ou compreendido por antagonismos. De um lado a verdade, do outro a mentira, de um lado verdadeiro, de outro falso. A expressão fake news também nos oferece uma oportunidade de flagrarmos certa insuficiência da linguagem de que dispomos para dizer o nosso mundo. Nomear de falsas uma parte das notícias que circulam pressupõe que haja uma outra parte delas que seja verdadeira. Se há fake news é porque há true news, quer dizer, notícias dignas de nossa fé, de nossa confiança. Mas sabemos que não é simples assim. Afinal, onde estaria o limite entre umas e outras?
E quem tem o poder de decidir o que está de um lado e o que está de outro? Pensar desse modo, por polaridades, não é só simplista. É perigoso, porque haverá sempre quem queira bater o martelo, decidir o que podemos e o que não podemos ter na conta de verdadeiro. E isso é despótico. Onde houver democracia, o Estatuto da Verdade será sempre polêmico, algo em permanente disputa e, portanto, apenas provisoriamente conquistado, sempre passível de atualização e de substituição por uma versão mais qualificada. Nessa competição pela verdade, todos nós ganhamos. Experiências coletivas extremas, como é o caso de uma pandemia, têm o poder de nos desvelar horizontes desconhecidos, de nos fazer compreender coisas que não compreendíamos, de despertar em nós percepções até então adormecidas. Assim ocorre no episódio pandêmico que nos submete à presença compulsória de um vírus que pode ser mortal. Assim também ocorre no advento das notícias falsas, que passamos a perceber de modo ostensivo mais recentemente, embora a mentira sempre tenha estado entre nós. Tanto num caso quanto no outro, ganhamos a consciência de que não estamos no controle das coisas. Se algum dia nos sentimos assim, foi pura ilusão. Nenhum de nós sabe, por exemplo, em que superfície ou em que porção de ar o vírus se encontra, mas sabemos que ele pode estar em qualquer lugar. Também não temos um detector de mentiras para cada informação que acessamos, mas sabemos que há um potencial de mentira em toda informação. Essa não é uma desvantagem, como pode parecer. Em nossa época, ninguém mais tem o dom despótico da verdade. Ninguém pode arbitrar a verdade. No mundo que habitamos, não só nós temos voz, mas as coisas, os objetos, as superfícies têm voz própria, falam por si. Governos, por exemplo, não podem deliberadamente mentir sobre o desmatamento ou sobre as mudanças climáticas, porque os satélites e outros dispositivos tecnológicos nos permitem ouvir o que o solo e a atmosfera, os oceanos, o planeta, enfim, têm a dizer. Graças às tecnologias de informação, as verdades, ou melhor, as supostas verdades, não são mais tiranas, não se perpetuam. Podem ser confrontadas e desmentidas praticamente em tempo real. A informação em nossa época é sim tecnologicamente pandêmica, num sentido positivo da expressão. A informação é altamente transmissível, se alastra em ritmo viral, alcança muitos muito rapidamente, o que sem dúvida é uma vantagem. É compreensível que se compare o advento das fake news a uma pandemia. Há aproximações possíveis entre essas duas experiências. Segundo certa percepção das fake news, elas são ameaçadoras, contaminam a boa-fé que tanto gostaríamos de devotar às informações que partilhamos coletivamente. Por esse modo de compreender, é possível comparar fake news e pandemia em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, o advento das fake news pode ser visto como uma espécie de enfermidade social, uma doença, uma patologia, um mal que se dissemina entre nós, contaminando nossas relações. Segundo, a forma como a desinformação se origina seria, segundo esse modo de ver, semelhante a um surto, algo que irrompe de forma abrupta, que surge repentinamente como um ataque, uma manifestação súbita. Terceiro, ainda de acordo com essa visão, a maneira como as notícias falsas se espalham seria virulenta, semelhante a uma multiplicação viral, ao mesmo tempo invasiva e destrutiva. Por quem assim as compreende, as fake news ou as mentiras, no sentido mais amplo, costumam ser vistas como algo a ser combatido, extirpado, extinguido. Mas a ciência e a nossa experiência têm nos ensinado que não se combate uma pandemia atacando diretamente o vírus para eliminá-lo. Ao contrário, para vencer uma pandemia precisamos criar formas de coabitação, desenvolver defesas próprias que tornem inofensiva a presença do vírus, neutralizando seu poder de destruição. Desenvolver imunidade significa dotar-se de capacidade para viver com o vírus, tornando sua ameaça inofensiva, inapta para nos fazer mal. Na pandemia que vivemos hoje, ninguém está livre da Covid-19.
a menos que tenha desenvolvido imunidade à doença, quer dizer, a menos que seu organismo tenha aprendido a se defender do ataque do vírus. Assim também é com as fake news. Não vamos eliminá-las, mas podemos perfeitamente aprender a nos defender delas e assim conviver com elas sem nos deixar infectar por elas. É absurdo pretender um mundo feito só de verdades, exterminando-se as mentiras, assim como é absurdo pretender um mundo sem contágios, eliminando-se os vírus. Os vírus sempre estiveram entre nós, assim como as mentiras. Aliás, os vírus criaram as condições para que nossa espécie viesse a existir. Nossa história se confunde com a dos vírus. De modo semelhante, só vivemos porque mentimos. Tudo o que vive mente. A mentira é necessária à vida. Para viver é preciso mentir. Nós, as plantas, os animais, os vírus, todos mentimos. Para sobreviver, para viver mais e para viver melhor. A busca das vacinas contra agentes contagiosos é uma lição a esse respeito. Os cientistas aprendem com os vírus como eles enganam o nosso sistema imunológico, como burlam nossas defesas naturais, como mentem para o nosso organismo. É assim que se fabricam as vacinas, aprendendo o modo como os patógenos mentem. Basicamente, vacinas são substâncias fabricadas em laboratório para iludir o nosso organismo e assim ensiná-lo a se defender de agentes invasores, criando uma memória imunológica e estimulando a produção de anticorpos. No caso do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, por exemplo, pesquisadores que trabalham na fabricação de vacina produziram um modelo de uma proteína chamada spike. Essa proteína é um disfarce que o vírus utiliza para não ser detectado como agressor e assim obter uma espécie de autorização para adentrar as células humanas. A proteína spike engana nossas defesas. É uma espécie de cavalo de Troia, um presente de grego. Parece ser uma coisa, mas é outra. Um cientista inglês comparou essa proteína ardilosa a um lobo em pele de cordeiro. Esforços para a descoberta de uma vacina contra o coronavírus apostam no aprendizado acumulado sobre o modo como esta proteína mente ou ilude o nosso sistema imunológico. Assim também se passa com nossas defesas em relação às mentiras e às fake news. Não se trata de eliminá-las, de combatê-las como se pudessem ser extirpadas. Elas não podem ser banidas, mas podemos fazer como cientistas, aprender com elas. Compreender como se disfarçam, como neutralizam nossas suspeitas e como contaminam nosso discernimento. Se assim agimos, as fake news continuam a existir, como os vírus, mas são inofensivas a nós. O problema contemporâneo da informação e da verdade, ou da verdade da informação, está inextricavelmente enredado nas arquiteturas digitais que habitamos. Não se pode mais pensar a verdade como uma prerrogativa humana. Em seu sentido contemporâneo, a verdade é instituída e validada por interações entre humanos e não humanos. Além de nós humanos, agem no desvelamento e na produção da verdade dispositivos, aplicativos, conexões, redes digitais, memória e inteligência artificial, armazenamento e processamento de dados, algoritmos. A verdade, portanto, só existe em fluxo, em constante revisão e atualização. E tanto sua confirmação quanto sua refutação estão ao alcance de muitos e de muitas formas. A legitimação de uma informação como sendo verdadeira depende de muitos agentes envolvidos em relações complexas. A validação de algo como verdade não se resume mais a uma legitimidade hegemônica, a garantia de um só agente ou a escolhas de um único grupo, como ocorria nas arquiteturas informativas disseminativas no tempo do jornal, do rádio e da televisão. Os antigos canais informativos não têm mais a primazia sobre a definição da verdade. Nas arquiteturas digitais, a imprensa e as mídias tradicionais perdem prestígio e confiabilidade e aprendem a conviver com a contestação, com o desmentido. Elas não têm mais a palavra final.
Os veículos convencionais continuarão tendo seu papel como atores nessas novas dinâmicas informativas, claro, mas perdem seu lugar de protagonista nessa cena.